Nossa, já não gente, não, zero youtuber, né, Lu? Zero. Então vamos lá, vamos voltar ao início disso daqui. Então, mais um vídeo pra vocês aqui do YouTube. Hoje eu tô com a minha gineco querida, a doutora Luciana Zaiden, né? Gente, esse vídeo, sexta-feira à noite, né, Lu? A gente vai gastar horas aqui, porque tem tanto tema que a gente separou, vai ficar muito legal. A Lu é a minha gineco, né? Uma ginecologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? Tá aqui o Instagram dela, vocês podem seguir, perguntar as dúvidas se vocês tiverem nesse vídeo diretamente pra ela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui, tem várias questões polêmicas, né, que a gente vai debater. Pra começar, uma coisa que eu vejo muito na prática do consultório do dermatologista é a acne da mulher adulta. Mulheres mais velhas que começam com espinha e ficam desesperadas, né, porque, nossa, não tô mais na época de ter espinha e comecei. Isso tem um caráter hormonal muito grande envolvido e elas sabem, elas falam assim, nossa, quando eu tomo anticoncepcional, melhora. É isso mesmo, o dermato costuma encaminhar muito pro ginecologista pra direcionar o anticoncepcional que é melhor. O que você costuma orientar? O que você tem de dica? Mesmo que o problema não seja específico de algum hormônio, mas o fato de usar o anticoncepcional já melhora bastante a síndrome hiperandrogênica, inclusive a acne da mulher adulta, porque os dois hormônios que tem nas pílulas mais comuns, os dois têm propriedades antiandrogênicas, que se opõem ao hormônio masculino, que é o que causa a acne. O estrogênio é parecido em quase todas as pílulas, então não vai ser ele que vai mudar muito, mas o que muda bastante em relação às pílulas é a progesterona, que também é antiandrogênica, só que tem vários tipos de progesterona. Então tem as mais antiandrogênicas e as menos. Ah, entendi, legal. E aí, você costuma direcionar para algum anticoncepcional ou você tem um grupo que você gosta mais, que você acha mais seguro? Porque tem muita assim, as pessoas têm medo de trombose, né? Falam que alguns dos que melhoram o rosto deixam mais inchadas, aumenta peso. O que você vê na sua prática? O que você costuma orientar? Realmente não tem nada 100%, né? Nunca essas medicações vêm sozinhas, sempre vem acompanhada de algum efeito colateral. Então, pra gente escolher, você tem que pesar sempre o benefício e risco de cada uma. Das progesteronas mais antiandrogênicas que a gente prefere são a ciproterona e a drospirenona. Trocando aí em miúdos para as marcas, seriam Diane, mais famoso, né, que é a ciproterona mais famosa, e o Yasmin, Yasmin, que são os que têm a drospirenona. Muito se falou em trombose em relação a essas pílulas, mas na verdade o que mais está relacionado com a trombose não é essa progesterona, são os estrogênios. Então o estrogênio ele realmente é trombogênico, só que nós mulheres produzimos o nosso ovário. Então a gente já tem um risco basal de trombose por causa do estrogênio. Quando a gente toma a pílula, é um estrogênio extra. Então aí esse risco vai aumentar em torno de 2 a 4 vezes no primeiro ano de uso, mas independente da pílula. Então assim, falar que o Diane é pior do que algum outro, não necessariamente. Isso vai depender muito também de carga genética. Entendi. Tem algum exame que dá pra pessoa fazer e saber assim, eu não posso usar Diane? Ou não, ela tem que buscar o ginecologista? Tem vários exames. Quem faz esses exames, na verdade, é o hematologista, que pesquisa trombofilias, né? Assim, as causas que podem aumentar a chance de trombose. Geralmente não são feitos se você não tiver nenhum fator de risco, nenhum histórico familiar, porque são exames muito caros, às vezes o convênio não cobre, e existe uma falsa segurança em fazê-los, porque a trombose ela é dividida em adquirida e genética. Para a genética você consegue ver nos exames, para as adquiridas são hábitos de vida, então mesmo que você não tenha exames que mostrem predisposição à trombose, você pode ter mesmo assim. Então acaba se correndo o risco se você acha que vale a pena pelo benefício e só faz os exames que realmente tem indicação. Entendi. Essa foi muito bacana, hein? Deixa eu abrir aqui o celular para a próxima. Vamos falar do Mirena. Lu, como eu tenho um problema com Mirena. Todo dermato sabe de Mirena, né? Porque as pessoas vão loucas ao dermatologista quando começam com Mirena. É o melhor método contraceptivo, na sua opinião? É um dos métodos contraceptivos mais modernos, assim, atualmente mais procurados, principalmente porque ele e o implante de progesterona são os métodos de longo prazo. Então tem uma eficácia muito maior do que pílula, do que os outros métodos e não dependem do usuário para fazer efeito. Isso é o que mais aumenta a eficácia. E no caso do Mirena, especificamente do DIU, como ele não vai bloquear os ovários, ele não bloqueia a produção hormonal sexual normal da mulher. Então as mulheres procuram muito o DIU
para não ter efeito deletério na libido, não ter diminuição de resposta na academia, não ter questão de variação de ganho de peso. Isso não muda mesmo? Porque tem muita gente que fala assim, comecei a usar anticoncepcional, Mirena, que seja, colocou o DIU de Mirena e fala que não consegue ganhar massa. Isso é real ou isso é lenda, Lu? Até certo ponto é real em todos os métodos que bloqueiam o ovário. Então, bloqueia o ovário, diminui a produção ovariana de testosterona, que é pequena, não é tão grande assim, mas tem mulheres que sentem isso mais mesmo. Agora, tem outras mulheres que não vão sentir diferença, isso é muito individual. Em relação ao Mirena, por não ter bloqueio ovulatório, essa diferença é bem menor, assim, é bem menos sentido essa diminuição. Então, muitas trocam a pílula pelo DIU para ter melhora, e muitas têm mesmo, melhora tanto do ganho de massa quanto da libido. E pra qual pílula seria? Tem uma que você gosta mais? Das pílulas, hoje em dia eu costumo indicar bastante uma que chama Quilaira, que não é inclusive dessas progesteronas que eu falei, mais antiandrogênicas, mas é por outros motivos, porque ele é um pouco menos sintético e o tipo de estradiol, que é o tipo de estrogênio, também é um pouco menos trombogênico, dizem os estudos. Que legal, gente, essa dica acho que valeu praticamente tudo até agora, né? É muito boa. Tá, então assim, se o paciente ele procura o dermato, vai ao dermato, assim, se tá com a pele muito oleosa, cabelo muito oleoso, se ele não aguentar, porque isso não melhora, né, a gente sabe que não melhora enquanto você não tira o Mirena, a ideia é retirar com o gineco e suspender e trocar por outro método, né? Assim, não são todas as pacientes que vão ter uma piora por causa do Mirena. O que acontece muitas vezes é que ela sai da pílula e vai pro Mirena. E como a pílula melhora a pele, como a gente já tinha falado antes por causa dos hormônios, elas pensam... quando você tira a pílula, você acaba piorando a pele por causa disso. Tem um efeito rebote da suspensão e coincide com a inserção do Mirena. Então muitas acham que é pelo Mirena. E aí essas, depois de um tempo, vão melhorar. As que não melhoram são aquelas que realmente desenvolvem isso depois do DIU, às vezes nem usavam nada. Isso geralmente é daí uns 6 meses depois que colocam. Essas que às vezes vão ter que tratar a pele mais longo prazo e algumas realmente vão tirar o Mirena porque não vão adaptar. Mas são bem menos pessoas, bem menos mulheres que precisam tirar. Entendi, legal essa, hein? Mas esse negócio do Mirena, da pele, tinha uma paciente minha que colocou, aí ela com queda de cabelo e a pele péssima, né? Falava, não, mas vai melhorar. E ela, não é possível, tem que dar certo, eu queria muito Mirena. Foi a única de todas que eu tive que no final das contas tirou mesmo. Com os 2 meses que não melhorou. Todas as outras tratam a pele, eu mando pra dermata, trata a pele melhor. Foi só uma até hoje. Chega muita gente na dermato por esse motivo. Chega nos próximos convidados. Vou falar de um tema, Lu, assim, que é super dúvida das pessoas. Pode pintar o cabelo quando tá grávida ou é totalmente proibido? O que pode, o que não pode? Tem muito procedimento estético, a gente totalmente contraindica, né? Toxina, a gente não faz preenchimento. Toxina que eu falo é o Botox. Muito laser a gente não faz. Assim, qual que é a sua opinião desse ponto de vista obstétrico, né? Do que pode e que não pode? Durante a gestação, a gente evita ao máximo qualquer procedimento que possa ser postergado, né? O que você puder deixar para fazer depois da gestação é melhor. Em relação a pintar cabelo, não tem nada, nenhum estudo que mostre que tenha risco pro bebê. Só que também não tem nenhum que mostre segurança. Então, o que a gente pede é para evitar, pelo menos nos primeiros 4 meses de gestação, as primeiras 16 até a 20ª semana, que é quando já vai fazer a ultrassom morfológica. Que são os mais críticos. Que são os períodos mais críticos para formação. Então, passou essa fase, o bebê já está formado, na maior parte dele. Então, aí não teria influência mesmo, você poderia pintar daí pra frente. E quanto menos pegar a raiz, no caso de luzes, de mechas, melhor, porque não tem absorção pelo couro cabeludo, que esse aqui é o problema, né? Que não se sabe quanto seria absorvido dessa tintura e o que isso traria de problemas. Então, se puder evitar pelo menos até essa fase, depois das 20 semanas, aí já... Mas você não proíbe? Não proíbe. Quem quiser, assim, mas... Não proíbo pintar cabelo, descolorir pelo, mas dessa forma. Só depois da 16ª, 20ª semana, se possível.
porque não tem nada que também proíba. Então é uma questão de bom senso, só você não usar no período de formação. Entendi. Outra dúvida super frequente no consultório, essa questão hoje em dia de atrofia, assim, vaginal, né, ressecamento. Meus pacientes que usam isotretinoína, que é o famoso Roacutan, que todo mundo conhece, me queixam às vezes essa questão de ressecamento vaginal e tá muito na moda, né, assim, tópicos para aumentar a libido feminina, para melhorar esses sintomas. A gente já pode falar um pouquinho também que hoje em dia tá super em voga o rejuvenescimento íntimo, tem um monte de laser, né, que inclusive o ginecologista faz, que você tá fazendo. Me fala um pouquinho, assim, da sua experiência, tanto desses tópicos para femininos, quando a mulher começa a ter perda de libido, começa nessa fase de ressecamento, atrofia vaginal, o que você orienta? E se tem alguma outra coisa de laser que pode te ajudar nisso daí? Certo. Tem algumas fases da vida da mulher em que o ressecamento vaginal é mais intenso e podem causar dores na relação sexual e até coceira, que você não sabe se é infecção ou não, vai ver o ressecamento, sintomas como infecção urinária que não é infecção urinária, principalmente a fase pós-parto. Então as mulheres do pós-parto até ali, o 6º mês pós-parto tem uma queda hormonal muito grande e apresentam um ressecamento muito intenso. Isso diminui libido ou nada a ver? A diminuição da libido no pós-parto é muito mais por causa da inibição da ovulação. Então, pela amamentação exclusiva, pelas medicações que a gente usa mesmo, a progesterona, para evitar a gestação. Então, isso é o que diminui. Sem contar a falta do bebê pequeno, falta de sono, toda a mudança organizacional da família também. Mas o ressecamento é realmente hormonal. A menopausa, né, a transição menopausal, onde os pacientes realmente vão ter um ressecamento pela falta do hormônio, e nesses casos de tratamentos com Roacutan, que você tem um ressecamento de mucosa geral no organismo, inclusive mucosa vaginal. Em relação aos tópicos de progesterona, aos tópicos de testosterona, tem que tomar muito cuidado com esses tratamentos, porque eles não são aprovados pela Anvisa para esse tipo de fim. Nenhum deles. Não tem nenhum protocolo de utilização e não existe indicação para gel de testosterona, a não ser que seja comprovada uma deficiência. E eu vou abrir um parêntese aqui para explicar o que é deficiência de testosterona. São aquelas mulheres que já estão na menopausa, que não estão tratando de forma alguma, que não... Às vezes até usam o tratamento de reposto hormonal, mas sem ser testosterona, e mesmo assim tem uma perda de libido. Essas talvez sejam candidatas a usar. Porque virou febre, né? Toda mulher tem um gelzinho de testosterona na bolsa agora, né? Exatamente. Como se fosse salvação dos problemas. E, igual você falou, é moda. E a gente não sabe o que essa moda vai trazer a longo prazo. O uso de hormônios masculinos pela mulher pode ocasionar vários desses problemas que a gente estava falando da acne na mulher adulta, toda uma síndrome hiperandrogênica, alterações no ciclo menstrual, alterações até na fertilidade. E mais a longo prazo ainda, alterações hepáticas, renais, nós não sabemos, porque isso não foi estudado. E fica parecendo que é só um gelzinho, né, Lu? Assim, não, me prescreveu, é só um gelzinho. Como se minha fosse amiga uma coisa inofensiva, né? Eu vou comprar na farmácia, porque pode comprar isso sem receita, né? Não deveria, mas você compra sem As pessoas receita. Isso. E a gente sabe que tem alguns profissionais que até prescrevem, mas não é uma medicação para esse fim. E causa também uma coisa muito séria, que é uma dependência psicológica das pacientes, que depois elas não conseguem ficar bem sem o hormônio. Isso é bem interessante, né? Então isso é realmente muito preocupante, esse aumento do uso indiscriminado. Assim como foi com os antibióticos, fazendo um paralelo aqui, não tem muito a ver em relação ao efeito final, mas para você entender, os antibióticos antigamente, lembra que não tinha receita controlada, né? Então a gente teve aumento de muitas resistências bacterianas pelo uso desses antibióticos sem prescrição. Até que chegou um ponto que agora todas as prescrições têm que ser retidas pela farmácia. Você não, pelo menos não deveria comprar antibióticos sem receita. Vai chegar um ponto, vai acontecer a mesma coisa com os hormônios. Talvez vai ter tanto efeito colateral que daqui a pouco não vai ter como fazer isso mais. Vai ter que ser realmente prescrição e prescrição controlada. A gente adora, né? Tomara que isso aconteça mesmo. Porque, assim, infelizmente a gente vê que essa questão de rede social, né? As pessoas estão muito se automedicando, não sabem dos riscos, né, que estão expostas. Enfim, me fala de rejuvenescimento íntimo, que todo mundo quer saber, né? Tá super em voga hoje em dia. O que você tem feito? O que você acha que melhora realmente os pacientes, não só de atrofia, ressecamento, mas de quem tem continência urinária? Tem alguma coisa que pode ser feito que realmente tem evidência científica, que funciona na sua prática? Primeiro, a gente tenta, às vezes, para as pacientes, o creme vaginal de estrogênio, principalmente as menopausadas e essas pós-parto. Só que creme vaginal é meio chato de aplicar, você tem que ficar usando ele muito tempo para ter um resultado. E então
o que veio hoje para substituir esse creme, e inclusive para aquelas pessoas que não podem usar o creme por causa de problemas hormonais, quem teve câncer de mama, por exemplo, não pode usar nada de hormônio. Então a gente agora tem um laser vaginal, laser íntimo, para esse rejuvenescimento. E não é só o rejuvenescimento estético, né? É muito importante essa parte estética também, de melhora da coloração, melhora do atrofismo vulvar, mas a parte da atrofia genital, o ressecamento vaginal interno, melhora bastante. O colágeno natural nosso a produção vai diminuindo com o passar dos anos. E o laser, tanto o laser de CO2, tem vários tipos hoje, eles espessam a camada interna da vagina, então fazem voltar a ter uma lubrificação natural e até tonificam mais a musculatura. Então aquela sensação do períneo mais firme, né? Coisa de juventude mesmo. Além de diminuir bastante dor na relação sexual, diminui as fissuras, diminui a necessidade de usar o creme vaginal de hormônio. Sem contar que a aparência externa, como ela melhora bastante, isso melhora muito a autoestima da mulher também, né? Quando você melhora a vida sexual, você acaba melhorando bastante também em todos os outros aspectos. Desde assim, a partir de qual idade que você começa a indicar esse rejuvenescimento íntimo? Depende de cada paciente? Depende, de quantas gestações? Isso, por exemplo, no pós-parto, depois de mais ou menos uns 3 a 4 meses pós-parto, a gente já poderia usar o laser de CO2 para essas pacientes. A gente foca mais na questão da pré-menopausa, porque são os pacientes, a maior número de pacientes que precisam, mas os pacientes a partir dos 30, 35 anos já tem uma diminuição do colágeno. Então, para essas pacientes que notam que às vezes a vulva está um pouco mais flácida, já teria indicação, que tem ressecamento, já teria indicação de fazer também. Então, não só aquelas que a gente associa sempre só para aquelas mulheres mais velhas, né? Não, a mulher mais jovem, ela também necessitaria até de menos sessões e teria uma resposta boa também. Legal. Para terminar, Lu, que a gente falou tanta coisa, né? É interessante. Fala, assim, dá uma dica, porque a gente vê muito essa questão de câncer de mama, que é totalmente do gineco, né? Assim, pacientes jovens, assim, tem que fazer autoexame, tem que ir ao ginecologista de quanto em quanto tempo, qual que é a rotina que você orienta, que tipo de lesão na pele você costuma ver que é lesão preocupante, tanto em região genital ou quanto, assim, mama mesmo, histórico familiar, tem que procurar antes, como é que é isso? O ideal para toda mulher é começar a ir no ginecologista até mesmo antes da primeira menstruação, né? As meninas que estão começando aí a ter os primeiros sinais de puberdade. Ninguém sabe disso, né? E assim, existe uma recomendação mesmo até da Sociedade Americana de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia de levar as crianças para elas começarem a ter uma relação médico-paciente já desde novinhas, ter essa confiança, e isso até diminuiria a gestação não planejada, e você acaba trazendo mesmo essa mulher desde novinha para ter toda essa prevenção de saúde daí pra frente. E após a primeira relação sexual, após o início da vida sexual ativa, e mesmo quando você ainda não tem, mas que você já passou dessa fase da puberdade, o ideal é ir no ginecologista pelo menos uma vez ao ano, para fazer os exames de rotina. Quem tem algum caso de câncer de mama na família, de primeiro ou segundo grau, o ideal é fazer os exames de mama a partir dos 35. Primeira mamografia. Já vai direto pra tomografia? Mamografia. A primeira mamografia a partir dos 35. Quando você não tem histórico familiar, a primeira mamografia a partir dos 40. Mas mesmo antes disso, a gente já pode fazer ultrassom de mamas, o autoexame depois da menstruação, que é o período que a mama tá mais murcha, menos dolorosa. É bom fazer uma vez por mês para você se conhecer também. O exame Papa Nicolau, geralmente uma vez por ano também, previne HPV. Na verdade, a gente consegue detectar as lesões mais precocemente e evitar que isso se torne um câncer de colo. A gente pode também indicar as vacinas, principalmente vacina contra o HPV, que é a Gardasil, que tem que ser feita, se possível, para meninas novinhas mesmo, entre 9 até seus 14 anos. Todo mundo tem indicação? Todas as meninas e meninos têm indicação. Salvo aquelas que têm algum problema com a vacina, com algum componente, com qualquer outra vacina. A contraindicação é exatamente a mesma para qualquer outra. Qual que é a idade mínima e máxima, Lu, que as pessoas podem fazer a vacina? Para meninas é 9 anos e para meninas são 11. E tanto para meninas quanto meninos, a idade máxima é 26 anos, porque a partir daí a resposta imunológica já não é mais a mesma. Então o ideal é que seja feita antes. E se possível, antes mesmo da primeira relação, porque você teria ainda mais proteção. Gente, adorei. Foi tanta coisa que até
eu não sabia. Acho que vai dar 10 vídeos. Exatamente, vocês podem assistir, reassistir, se assiste por etapas, assim. Segunda eu vou ver tal tema, né? Foi um curso online esse vídeo aqui, muito melhor, né, Lu, do que a gente programou. Adoro a Lu, é minha gineco. Vocês acompanhem ela aqui, ó, vou marcar o Instagram dela, sigam, perguntem. Ela já atende aqui, exatamente, ela atende aqui em Goiânia, excelente, da minha confiança. E assim, aproveita também, já que eu tô falando aqui, pra se inscrever no canal, assim, deixar seu like nesse vídeo, compartilhar, fazer tudo. Foi ótimo, Lu, obrigada. Muito obrigada, você pela oportunidade. Beijinho, tchau. Tchau, tchau.